Pensando a epistemologia do ensino religioso para hoje, algumas coisas se mostram já bastante evidentes, mas nós também temos algumas contingências, vamos dizer assim, né? Quais são as certezas que nós temos, assim, né? Aquilo que nós podemos com segurança considerar como pressuposto epistemológico do ensino religioso, como fundamento, né? Primeiro, que ele tem que dar conta da diversidade cultural e religiosa. Isso é vamos dizer assim, um imperativo moral, inclusive, né? Em termos do ensino religioso como uma política pública. Uma segunda intuição que embasa o ensino religioso, pensado enquanto epistemologia, é a questão de que a necessidade de fomentar o convívio com o diferente seja a condição de saúde psicossocial. Isso está aí nas entrelinhas, não é uma coisa... Eu chamo isso de uma intuição, porque a gente não vê isso de uma forma tão sistematizada, mas quando a gente olha à distância a experiência internacional comparada, a gente vai ver que não é necessariamente o país mais religioso, que é aquele que tem, vamos dizer assim, maior desenvolvimento civilizatório, tampouco é aquele que mais nega a religião, né? Mas os países que demonstram melhor assim, desenvolvimento civilizatório são aqueles justamente que facultam e fomentam o convívio com o diferente. Dentro daquela ideia habermasiana, inclusive, de que compreender uma manifestação simbólica não implica no fato de tu concordar ou não com ela, mas simplesmente entender desde que perspectiva ela teria pretensão de validade. Então isso está totalmente conectado com o próprio processo de subjetivação das pessoas, né? Então eu me reconheço mais enquanto convivo com o diferente, ou seja, o outro é quem desvela em mim os meus aspectos mais profundos quando entra em contato comigo de uma forma afetuosa, de uma forma que não busca refúgio numa suposta neutralidade. Então o ensino religioso tem esse potencial de fomentar esse tipo de questão. E ainda nós poderíamos falar num terceiro movimento, que é a questão do ensino religioso do ponto de vista de um fato social. Ou seja, o ensino religioso, quando a gente pensa em termos de o fenômeno religioso, quando a gente elenca isso como objeto primeiro do ensino religioso, nós temos ele se enquadrando de uma forma perfeita dentro daquilo que o Durkheim chamava de fato social. Ou seja, a ele se aplica o princípio da coercitividade, ou seja, não é mais razoável que ninguém hoje que vive em sociedade diga assim, esse negócio de religião não tem nada a ver comigo. Ou seja, coercitividade porque ele se impõe o fato religioso, né? O fenômeno religioso enquanto fato social se impõe a nós. Ele se aplica também o princípio da exterioridade, que é Durkheim também, ou seja, ele não está em mim ou em ti, mas ele acontece entre nós, né? O fato social acontece entre nós, processado através da linguagem. E também nós podemos falar numa dimensão de generalidade, ou seja, ele não escolhe, ele atinge a todos indistintamente. Se nós, obviamente, não queremos ter uma leitura alienada da realidade. Então ele se encaixa perfeitamente naquilo que o Durkheim chama de fato social. Então, a relevância não tem mais uma base, uma racionalidade que possa discutir a relevância do ensino religioso enquanto instrumento que estuda o fenômeno religioso. Bom, além disso, temos contingências, né? Então, eu particularmente tenho defendido que quando o ensino religioso toma como base pura e unicamente a ciência da religião, que ele tem alguns riscos, né, que a gente tem que estar atento. Acredito sim, né, que a base epistemológica dele vai ser dada por uma ciência de referência, qual a ciência da religião, mas, por exemplo, a teologia tem sido muito importante no sentido de arejar essa relação. Arejar de que sentido? Há uma tendência, né, e um pouco a história se prova assim como um movimento de um pêndulo que tende aos extremos até que num determinado momento acha o centro, né? E eu localizo um desses extremos, né, porque é uma mudança de paradigma. O ensino religioso vem de um modelo confessional, depois tem aquela proposta que não é exatamente interconfessional, mas os conteúdos pensados a partir de várias religiões nos parâmetros curriculares nacionais.
e agora com essa culminância da discussão da base, né? Mas ele tem essa história. E quando nós tentamos associá-lo à questão da ciência da religião, tem alguns riscos inerentes. Para começar, a ciência da religião, como a gente conhece, ela se apresenta historicamente muito mais como uma área de pesquisa e não tanto como uma área de ensino. E isso não é trivial, porque na prática nós, por exemplo, a teologia consegue enxergar isso de uma forma muito nítida. O cientista da religião tem uma forma que ele é muito peculiar de se relacionar com a religião. Ou seja, ele busca uma neutralidade, mesmo reconhecendo que ela não seja um absoluto possível, mas ele busca uma neutralidade para tentar olhar as coisas um pouco mais de longe, né? Nós não podemos pressupor, por exemplo, que o nosso aluno e a nossa aluna vão ter essa mesma disposição de se relacionar assim com o tema da religião. Então, há que se ter cuidado. Se a gente tentar pensar na epistemologia das ciências da religião e aplicá-la ao ensino, e não só ao ensino, mas ao ensino na educação básica, a gente pode ter problemas. E eu diria também assim, dentro dessa perspectiva de que fomentar o contato com o diferente seja necessário, a teologia continua tendo a sua importância porque ela continua a fabricar conteúdos de fé que sejam sistematizados e possam estar ali sendo apresentados. Claro, só a gente tem que fazer o ajuste e colocar o S, porque teologias no plural, né? Então, mas eu diria, esses são a base sobre o qual a gente pode começar a pensar uma epistemologia do ensino religioso.